O principal objetivo de nossa segunda unidade é responder à questão: o que caracteriza uma pessoa alfabetizada cientificamente? Para isso, vocês devem ler o texto Alfabetização Científica, uma revisão bibliográfica, que traz discussões sobre diferentes definições para o termo e apresenta uma proposta de habilidades necessárias para o ensino de ciências, a fim de que o processo de alfabetização científica seja promovido. Para complementar a discussão teórica, indiquei um vídeo no qual temos o registro de uma aula investigativa, que irá ajudá-los a compreender como o processo de alfabetização científica pode ser promovido em sala de aula. Não deixem de assistir. Antes de iniciar a discussão do texto, é importante destacar que hoje existem diferentes nomenclaturas, com algumas semelhanças e distanciamentos naquilo que propõem para o ensino de ciências. De forma bem resumida, o processo de enculturação científica visa a promoção de condições para que os alunos sejam inseridos na cultura científica, marcada por normas, linguagens e maneiras de fazer próprias. O letramento científico defende a aproximação dos alunos de um conjunto de práticas que poderiam ser úteis para que os alunos interagissem com o mundo e os conhecimentos deles. Quase como a imersão em um novo idioma que permitisse aos alunos ler e falar o mundo cientificamente. No artigo em estudo, as autoras utilizam o termo alfabetização científica para designar as ideias que têm em mente e que objetivam ao planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos. Mas, para além disso, que os tornem capazes de modificar o mundo e a si próprios, através da prática consciente embasada nos conhecimentos científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico. Nesta videoaula, de tudo que é tratado no texto, enfocarei nas habilidades necessárias para a caracterização de uma pessoa como alfabetizada cientificamente. A primeira delas diz respeito ao uso de conceitos científicos, juntamente com valores e atitudes éticas e sustentáveis para a tomada de decisões responsáveis no dia a dia. Para a promoção dessa habilidade, não podemos pensar em uma aula de ciências centrada apenas em conceitos teóricos. Afinal, como um aluno usaria a definição de fotossíntese para agir de forma mais responsável? Todavia, não estamos dizendo que os conceitos são supérfluos, pois sem eles não podemos partir para questões atitudinais. O importante é pensar em como articular conceito e tomadas de decisão. Seguindo com a ideia da fotossíntese, podemos falar, por exemplo, da importância da preservação das florestas ou da construção de espaços verdes nas grandes cidades, uma vez que, por meio da fotossíntese, as plantas convertem gás carbônico em oxigênio, prestando um serviço ambiental bastante importante para o planeta. A segunda habilidade reflete as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, comumente chamadas de CTS, como abreviação dos três termos. Para trabalharmos essa relação em sala, podemos tratar de como os avanços tecnológicos impactam a ciência, ao citar, por exemplo, o uso de supermicroscópios ou da nanotecnologia em pesquisas. Da mesma forma, é importante que os alunos desenvolvam consciência de como a ciência impacta a sociedade, tanto positivamente, se pensarmos em como as vacinas e medicamentos aumentaram nossa qualidade de vida, tanto negativamente, se formos considerar os danos que os agrotóxicos têm causado ao ambiente e à nossa saúde. O importante desse debate é não tratar de mocinhos ou bandidos, mas sim permitir que os alunos aprendam a ler criticamente notícias e a se posicionar frente a temas que envolvem as relações CTS.
Bastante relacionada a essa habilidade, temos um terceiro aspecto que diz respeito à compreensão de que fatores sociais, políticos e/ou econômicos condicionam os rumos da atividade científica. Ou seja, que existem interesses políticos, como guerras, ou sociais, como a contenção de uma epidemia, que vão direcionar os investimentos em pesquisa. Dessa forma, é importante destacar com as turmas que a ciência não é neutra, mas condicionada pelos interesses de grandes grupos, de cientistas ou mesmo de um governo. Como já dissemos que os conceitos não devem ser descartados, aqui temos uma habilidade relacionada ao domínio dos principais conceitos e teorias científicos, que devem ser utilizados para que as pessoas falem sobre ciência, leiam um texto e compreendam o que está sendo discutido, bem como possam entender o mundo a partir de explicações científicas e não sobrenaturais, por exemplo. Imagine como seria se posicionar sobre as leis de rotulação dos alimentos se não tivéssemos domínio de conceitos científicos. Leríamos sobre a defesa de que os rótulos devem indicar que um alimento contém produtos transgênicos sem fazer a mínima ideia do que isso significa. Outra habilidade trazida no texto diz respeito à fruição da ciência, ou seja, ao prazer intelectual frente a um desafio científico. Seja este prazer relacionado ao gosto por realizar uma investigação prática ou por discutir assuntos relacionados, por exemplo, ao universo e aos corpos celestes. Ao final da lista de habilidades, outras questões relacionadas ao gosto pela ciência são elencadas em nosso artigo, como possuir suficiente saber e experiência para apreciar o valor da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, ou extrair da formação científica uma visão de mundo mais rica e interessante. A próxima habilidade diz respeito à epistemologia da ciência, ou seja, aos modos de produção do conhecimento científico. Devido às imagens comumente veiculadas em desenhos ou mesmo livros didáticos, os alunos tendem a ver o cientista como uma pessoa excêntrica que vive no laboratório fazendo experimentos e inventando coisas. Uma pessoa alfabetizada cientificamente não deve ter essa visão estereotipada, pois compreende que o trabalho do cientista envolve estudar o conhecimento produzido antes dele e que o conhecimento é construído por grupos de pesquisa, laboratórios ou outras comunidades formadas por pessoas comuns. Vejam só, em uma busca pela palavra cientista, essas são as primeiras imagens que surgem no Google. Em sua maioria, elas reforçam a ideia do cientista maluco, ou ao menos de uma pessoa isolada, de jaleco, que trabalha no laboratório. Ter a compreensão do que é o trabalho científico é importante para que os alunos desenvolvam interesse pela ciência. Afinal, como se envolver com algo que parece ser produzido por pessoas tão distantes e diferentes da gente? Também ligada à epistemologia da ciência, temos o reconhecimento de que o saber científico é provisório e sujeito a mudanças. Para promover essa compreensão, é importante que mostremos para nossos alunos que a ciência não é uma verdade absoluta, mas uma explicação sobre o mundo e que novas descobertas alteram o que sabíamos antes. Um exemplo disso são as descobertas relacionadas ao DNA e ao genoma, que há 1 ou 2 décadas nem constavam nos livros de ciências. No texto, a ideia da provisoriedade e da compreensão do contexto de produção do conhecimento reaparece quando as autoras falam da habilidade de conhecer a maneira como a ciência e as tecnologias foram produzidas ao longo da história. Em tempos de discussões nas redes sociais, a próxima habilidade mostra-se extremamente importante. É essencial que as pessoas compreendam a distinção entre resultado científico e opinião pessoal.
Com base em conhecimentos científicos, nossos alunos devem ser capazes de argumentar de forma objetiva, recorrendo a dados e evidências e não apenas a opiniões pessoais. Por falar em redes sociais, o processo de alfabetização científica envolve também a compreensão das aplicações das tecnologias e as decisões implicadas nessas utilizações. Aqui temos duas dimensões envolvidas. A instrumental, que diz respeito à habilidade de compreender o funcionamento de um aparelho e saber utilizá-lo, mas também uma dimensão crítica, de percepção de como as tecnologias têm mudado nossa forma de pensar, de interagir e mesmo os postos de trabalho. A última habilidade que escolhi para destacar em nossa aula é conhecer as fontes válidas de informação científica e tecnológica e recorrer a elas quando diante de situações de tomada de decisão. Não é de hoje que falamos que temos muita informação disponível. Contudo, o uso dessa informação toda não é tarefa fácil e cabe ao professor indicar boas fontes de informação, mas principalmente mostrar aos alunos como selecionar as informações necessárias a cada situação. Esse trabalho investigativo deve se tornar um hábito para que não caiamos em armadilhas tão comuns hoje em dia, como a de repassar notícias sem antes checá-las. Bem, com isso, encerramos nossa apresentação de hoje. Para concluir os estudos dessa semana, além do texto lido, não deixem de ver o vídeo que retrata uma aula na qual muitas dessas habilidades são exigidas dos alunos. Todo esse repertório te dará respaldo para participar do fórum com argumentos e não só opiniões. Bons estudos e até a próxima unidade!